E estamos então de volta em mais um episódio do nosso podcast de filosofia e ciência política. Espero que todos estejam bem e nesse episódio nós vamos começar a apresentar algumas ideias sobre o conceito de justiça em relação a uma perspectiva política. Afinal de contas, como nós podemos nos organizar politicamente, socialmente, de maneira justa? Para que a gente possa responder a essa pergunta, se faz necessário compreender o que é a justiça. A justiça, ela é predominantemente entre os gregos a finalidade da vida política. A vida política só existe para que nós tenhamos uma forma de organização justa. Por isso que o conceito de justiça é muito importante. Mas afinal, o que é justiça? Como podemos definir justiça? Do que a justiça é feito? A ideia de justiça, portanto, vai sempre se referir a uma ordem divina e natural, na Grécia Antiga, ou pelo menos antes dos gregos se aproximarem desse conceito e tentar entender. Por exemplo, a ideia do senhor, do rei, que era muito próximo de uma escolha divina dentro de um poder teocrático. A justiça era aquilo que esse Deus, ou esse senhor, esse rei, eleito por uma origem divina, dizia que era justo. Então exatamente, ela se refere a uma ordem divina natural que regula, julga e pune as ações das coisas e dos seres humanos. Mas aí vem a perguntinha, ora, a organização da polis lá na Grécia Antiga, ela existia de maneira natural? Se organizavam assim naturalmente? Ou ela se organizava por conta de uma convenção entre os homens que encontravam nessa organização social um jeito mais justo de se viver? E aí a gente pode pensar numa outra pergunta. Afinal de contas, a justiça e a lei política, elas são naturais ou elas são convencionais? A gente vive do jeito que vive e criamos as leis da forma que criamos para refletir esse aspecto natural ou apenas porque nós convencionamos que seja assim? Ela existe e sempre existirá desse jeito ou nós podemos mudar essas convenções? Perguntinhas próprias que nos remete a uma reflexão entre os gregos. Como é que os sofistas vão pensar essas perguntinhas, pessoal? Ora, a gente viu que os sofistas é um grupo de pessoas, de pensadores, como o próprio nome chama, né, de sábios, pessoas que defendem o sófos, uma espécie de sabedoria, lá na Grécia Antiga, que vão ser os principais interlocutores do grande filósofo chamado Sócrates. Os sofistas, portanto, vão ser pensados e analisados por Platão e Sócrates como mercadores do saber, como aqueles que vendem conhecimento. Isso aparentemente não tem problema nenhum, porque afinal de contas, qual é o problema de vender? Nós, professores, vendemos conhecimentos também. Mas na Grécia Antiga, em tempos onde Sócrates ensinava por amor ao saber, e aí a ideia da filosofia, né? A filosofos, a filosofia, o amor ao saber. Então, portanto, como é que você vai cobrar alguma coisa que você faz por amor? Né? Mas os gregos, nesse contexto, tinham alguns critérios sociais que impediam com que esses sofistas vivessem de maneira tranquila. Até porque a maioria deles eram estrangeiros ou não preenchiam todos os pré-requisitos para terem o título de cidadão. Então o jeito que eles achavam de ganhar a vida era esse. Ensinando em praça pública, ensinando as pessoas a discursarem bem nas assembleias. Então se um sujeito queria que uma lei fosse aprovada, mas ao mesmo tempo não conseguiria convencer os outros ao discursar numa praça pública, então eles contratavam um sofista para que ensinasse ele a fazer um bom discurso, um discurso convincente, um discurso atraente, um discurso que cativasse, que motivasse as pessoas a votarem, a deliberarem sobre as questões que eram do interesse dele. Então, os sofistas ganhavam a vida assim, ensinando a arte da retórica, a arte da oratória àqueles que pagassem a eles. Então, aí eles eram criticados por Sócrates e por Platão, porque se pagasse mais para ele discursar e criar um discurso para defender a posição X em relação a uma ideia de justiça, legal, bacana, eles faziam isso. Mas se de repente pagasse para eles um pouquinho mais para que eles defendessem o contrário, eles também defenderiam. Então eles vão dizer e vão defender que eles não estavam comprometidos com a verdade de fato. E que, portanto, eram relativistas. Quem paga mais, ele defende aquele então que está pagando.
Então, por outro lado, quando a gente vai analisar os sofistas e o que eles pensam em relação a ideias como essa de justiça, ou de verdade, ou de beleza, ou do que é bom, o que é mal, ou do que deve ser feito, o que não deve ser feito, a gente vai perceber que esse relativismo não é apenas uma necessidade física, né, de ganhar a prata, ganhar o dinheiro, ganhar o sustento, mas faz parte de uma perspectiva teórica. É assim que os sofistas entendem o mundo, e é assim que eles vão defender com unhas e dentes, né, pelo menos a maioria deles, os sofistas sérios, né, vão defender a seu posicionamento. A ideia, então, uma ideia que vigora aqui é a ideia: o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase do Protágoras reflete muito bem como os sofistas pensam. Nós é que vamos medir, é que vamos convencionar o que passa a ser verdadeiro, o que passa a ser justo, o que passa a ser bom. E aí, para responder, então, dar uma primeira resposta àquela perguntinha, a polis, as leis, os costumes, eles são assim porque são naturais? Ou são assim porque nós convencionamos que é assim a melhor forma de vida? E a resposta dos sofistas leva-nos para essa questão. A polis nasce por convenção. Os homens convencionam entre si, por meio de discursos, por meio de ideias, convencionam que é melhor viver desse jeito. Então, portanto, a polis e as leis e as regras e a política e a justiça nada mais é que uma convenção entre os homens, entre os seres humanos, quando percebe que a vida em comum é mais útil a eles. E então, portanto, os homens convencionam regras de convivência que se tornam leis, que se tornam nomos. E essas convenções, por serem convenções, podem se modificar ao longo do tempo. A justiça, portanto, é o consenso quanto às leis, e a finalidade da política é criar e preservar esse consenso. Então, vamos definir como é que deve ser distribuído os espólios de uma guerra que nós participamos. Então, tem que ser dividido igual entre todo mundo? Tem que ser dividido entre aquele que merece mais porque matou mais gente? Tem que ser dividido porque aqueles que são de uma nobreza merecem mais porque assim tem que ser? Então, não sabe-se qual é de fato a consenção daquela coisa. Mas o fato é que o que eles convencionarem, e aí a importância do discurso, da oratória, da retórica para convencer os outros do que pode ser e deve ser o consenso, é isso que vai ser definido como bom, como mal, como justo ou como injusto. E a finalidade da política é não apenas criar esse consenso, mas também preservar, porque senão viraria assim uma anarquia. Então, uma vez que se convenciona, se segue, a não ser até que se mude a convenção. Ora, eu sempre gosto de pensar essa ideia de que talvez a única forma de realizar mudanças na organização social e política sem que se destrua essa ordem mínima é, então, por meio do debate. O debate nos leva ao consenso. E aí a importância, novamente, estou reafirmando a importância do debate, do discurso, da oratória, da retórica, para que as pessoas cheguem a esse consenso, para que elas defendam e definam o que é o melhor para aquele momento. Então a única maneira de realizar mudanças sem destruição dessa ordem política é por meio do debate. E é preciso que dê condições, garantias e que todos possam então partilhar, debater, deliberar nesse sentido. Ora, se a gente começa a fazer uma análise da nossa realidade atual, a gente consegue perceber muito do eco e do legado desses sofistas. O que é, no nosso Congresso, a aprovação de uma lei, se não a força do consenso? Vai lá alguém, propõe um projeto de lei, vai lá nossos congressistas, debatem, discutem, organizam, faz os seus acordos entre eles nos bastidores para depois chegar na hora da votação e dizer, nós convencionamos que é assim. Convencionamos que aborto é crime em qualquer circunstância num determinado momento da nossa história. Mas de repente, quando a gente vai debater, discutir que, talvez em situações onde ocorre um abuso sexual e a mulher é vítima, então talvez não seja um crime abortar. Então, libera, convencionamos que nesse caso específico não. Mas também tem uma outra situação, quando a mãe está correndo risco de vida. Então, como é que você vai garantir uma vida
colocando em risco a outra. Então, nesse caso, cada mulher pode decidir. Então, não configura mais um crime. Aí também chega lá em 2007, lá com a decisão do Supremo, também chega num outro entendimento, uma outra convenção, que diz que em casos de anencefalia também é possível abortar sem que seja penalizado como um crime essa prática do aborto. Perceberam? Exatamente isso. Você vai convencionando e mudando as convenções. Não é de se espantar se chegar em algum momento e dizer que o aborto está liberado e não será mais crime. Não quer dizer que vocês devam fazer aborto, mas quer dizer que a legislação e a convenção não tipifica mais essa conduta como um crime. Portanto, você tem, então, essas possibilidades de mudanças de convenções. Ou ainda podemos mudar para o contrário, podemos dizer, não, que mesmo em caso de abuso, mesmo em caso de anencefalia, e mesmo em caso onde há risco para a mãe, você não deve abortar. O que vai determinar exatamente o quê? Que o consenso social é que determina o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto. Justiça, portanto, não é somente conservar as leis, mas permitir a sua mudança sem que se destrua a comunidade, sem que se destrua a ideia dessa organização. Veja, não é justo apenas cumprir as regras, mas é justo discutir, debater para que se mudem as regras. Isso é o que os sofistas estão entendendo e defendendo como ideia de justiça, como a ideia da convenção sobre os conceitos de justiça. Por esse motivo, os sofistas, então, viam a forma de ganhar a vida como professores da arte da discussão e da persuasão. Eles cumpriam um papel importante na educação desse povo para discursar, para debater, para participar dos debates em praças públicas. Então, podemos definir que para os sofistas, ser justo é encontrar o consenso entre os cidadãos. A justiça era a concórdia entre os cidadãos. Existiu uma justiça em si? Não, para os sofistas não. Existe o que nós vamos convencionar aqui. Claro que alguns autores, e aí o Platão vai usar pela boca do Trasímaco e expressar para nós a posição de que a justiça não é apenas uma concórdia entre os cidadãos, mas é a conveniência do mais forte, porque é o que os mais fortes convencionam, não necessariamente os mais fortes fisicamente, mas aqueles que têm o melhor argumento, a melhor explicação, aquele que convence mais, aquilo que por meio do debate, da discussão, consegue apresentar a definição melhor e mais forte possível. Basicamente, essa é a ideia que vocês devem ter em mente numa discussão sobre o tema da justiça, no tema da justiça e, portanto, numa forma de organização social, política, lá na Grécia Antiga, com os nossos queridos e amados grandes amigos sofistas. Beleza? Fica ligado que tem crítica aos sofistas no próximo podcast com o sujeito chamado Platão. Vamos ver como é que ele define isso e como é que ele se posiciona em relação ao tema da justiça e o tema da política. Valeu, abraços e até o próximo podcast. Uhul!